Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e a deputado federal da região, no Banqueta em Foco de hoje recebemos Sargento Mendes, que é vereador em Rio Acima em seu primeiro mandato e candidato a deputado federal. O Banqueta em Foco é transmitido pelo canal 6 da NET na TV Banqueta e também por todas as redes sociais da emissora, Instagram, Facebook e YouTube, que somam quase 70 mil seguidores. Sargento Mendes, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. O senhor que tem uma larga carreira na Polícia Militar. Se apresente para os nossos telespectadores. Qual é a sua trajetória de vida e profissional até os dias de hoje? Olá, pessoal do Banqueta em Foco. Para nós é um prazer imenso, né, estar aqui. Meu nome é Luiz Augusto Mendes. Eu sou hoje vereador na cidade de Rio Acima, aqui na região metropolitana. Estava na Polícia Militar, né, até 2020. Estava como segundo sargento. A Polícia Militar, que foi a minha maior trajetória profissional, né, sempre tentando fazer um trabalho de excelência para atender a comunidade. E em 2020 fomos convidados, né, para poder participar das eleições. Então, agora estamos nessa condição de político, tentando também fazer o melhor para a nossa sociedade, principalmente para Rio Acima, né, e estamos aí agora nessa empreitada aí como candidato a deputado federal. O senhor construiu família aqui em Nova Lima, mas o senhor não é de Nova Lima, né, sargento? Exatamente. Eu sou natural de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, e em 97 minha família mudou-se para Belo Horizonte e como eu tinha parentes aqui na cidade de Nova Lima, né, vim para cá e depois constituí família, tenho 4 filhos, estou casado com a minha esposa, atualmente é professora aqui na região. E, então, assim, como dizem os antigos, né, eu enterrei o umbigo aqui na região, uma região que eu gosto muito, tenho muito carinho por toda a população, tanto de Nova Lima, Raposo, Rio Acima, e temos tentado, né, olhar para cá com responsabilidade, tentando desenvolver uma política, inclusive regional, que possa atender, né, a demanda de toda a região. Sargento, e você teve atuação na Polícia Militar em Nova Lima, depois foi para Rio Acima e lá que se tornou, vamos dizer assim, um cidadão rioacimense. Exatamente. A minha carreira na Polícia Militar, eu entrei em 2004 na Polícia Militar e trabalhei 10 anos em Belo Horizonte. Trabalhei no 22º Batalhão, primeiramente no aglomerado do Morro do Papagaio e depois no aglomerado da Serra, onde conseguimos desenvolver ali uma expertise, né, no sentido de combate à criminalidade de uma forma mais específica. E quando eu vim para Nova Lima, atuei no Tático Móvel e depois fui comandar o destacamento de Rio Acima. Estando em Rio Acima, né, conseguimos fazer inúmeras operações juntamente com a Polícia Civil, onde retiramos de circulação inúmeras pessoas que estavam vinculadas ao crime, né, principalmente ao tráfico de drogas, trazendo uma grande condição de tranquilidade para a cidade de Rio Acima. Cidade de Rio Acima que tem um grande potencial turístico, uma cidade tradicional, uma cidade do interior de Minas, né? A população muito carinhosa, muito receptiva e infelizmente sofria, né, com o tráfico de drogas. Então, naquele momento, conseguimos fazer uma atuação repressiva com os bandidos realmente, né, o que resultou, né, na admiração ainda maior da população. Nesse sentido, quando caminhamos para a direção da candidatura a vereador, fomos recebidos também com muito carinho, porque as pessoas já tinham percebido a nossa competência no sentido de tentar fazer o melhor para a população de Rio Acima. Sargento, já que nós estamos falando de Rio Acima, vamos falar mais um pouquinho sobre o seu mandato. 1 ano e quase 10 meses de mandato. Qual a avaliação que o senhor faz do seu mandato? O que o senhor conseguiu fazer pela população de Rio Acima? Ok. Ô Fred, nós trabalhamos, né, desde o primeiro momento no sentido de compreender melhor, né, as necessidades da cidade. Rio Acima, apesar de ter uma grande arrecadação, esse recurso não estava sendo utilizado da maneira mais adequada e começamos a fazer uma fiscalização realmente, né, do Poder Executivo, que é a grande função do vereador. Muitas vezes o pessoal brinca e fala assim, o vereador ele só faz projeto de lei de nome de rua, né, nome de praça, e na verdade uma das grandes funções do legislador de uma forma geral, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, é a fiscalização do Poder Executivo. Então, nós começamos a fazer alguns cursos, nos especializar nesse sentido, né, e conseguimos fazer inúmeras verificações de situações que estavam, inclusive, acontecendo de forma equivocada, né? Então, começamos a fazer questionamentos, pontuando situações, levando inclusive ao conhecimento do Poder Executivo para que fosse corrigidas algumas situações, mas infelizmente nesse ano
a gente se deparou, né, com práticas criminosas por parte do Poder Executivo e agora estamos levando ao conhecimento do Ministério Público todas essas situações para que sejam apuradas e, se realmente comprovadas, né, que a punição seja realmente aplicada. Isso que eu ia perguntar sobre a avaliação do prefeito de Rio Acima. Qual a avaliação que o senhor faz? Avaliação positiva, negativa, desse também 1 ano e 10 meses de mandato? Ok. Fred, eu acompanhei, né, o primeiro ano do mandato, ele transitava de uma forma muito tranquila, né, fazia as coisas da maneira adequada, né, estávamos ali apoiando no sentido de fazer o melhor, né, dando ideias, inclusive, sobre as demandas da população, porque o vereador é aquele ente político que ele está sempre transitando entre a sociedade, né? Muitas vezes o Poder Executivo ele fica um pouco mais distante, porque tem as questões relacionadas ao Poder Estadual, né, ao relacionamento com o Poder Executivo Estadual e Federal, e nós, enquanto vereadores, acabamos transitando entre a população e trazendo essas demandas. O primeiro ano foi muito tranquilo e conseguimos avançar, inclusive algumas políticas, alguns projetos de leis que nós apresentamos, né, foram aprovados com a promessa de que seria implementada a política pública relacionada à questão de educação, questão de alguns programas sociais, inclusive, né, por exemplo, de doação de cadeiras de roda ou empréstimo de cadeira de roda motorizada para as pessoas que têm essa necessidade especial no nosso município. Só que, quando a gente chega ali no final do ano, logo no início desse ano, 2022, nós nos deparamos com algumas situações um pouco estranhas e que acendeu o alerta, né? A primeira situação... Isso que eu ia te perguntar, quais são essas situações? Ok, a primeira situação, Fred, foi logo quando teve a enchente, né? Quando aconteceu a enchente, toda a região que foi atingida, Rio Acima, Bicalho, Santa Rita, Raposos, né? Todo mundo sofreu muito com essa situação. E o que aconteceu? O Poder Executivo ele poderia lançar mão de duas situações. Ele podia chamar o estado de emergência ou o estado de calamidade. E na época eu até não entendi muito bem por que foi chamado o estado de emergência e não o estado de calamidade. Mas depois, quando a gente foi vendo o desdobrar das situações que aconteceram, a gente consegue entender melhor. Por quê? No estado de emergência, a prefeitura usa o recurso próprio e não tem que prestar contas para ninguém. Já no estado de calamidade, ela usa o recurso também do governo federal e aí ela tem que prestar contas. Então, quando lançou mão do estado de emergência, aquilo já me deixou um pouco preocupado, né? Porque não buscou o recurso federal, que tem disponibilidade desse recurso, né? E ali as pessoas já começaram a comentar, algumas informações foram chegando, e já no mês de janeiro, nós tivemos a primeira denúncia ali de uma viagem com um carro que foi alugado pelo gabinete, gasolina colocada com o dinheiro da população e uma viagem para o Rio de Janeiro. Essa situação foi comprovada, né, através de inúmeras informações que nós levantamos e encaminhadas para o Ministério Público. Posteriormente, né, a situação foi se agravando, outras situações foram aparecendo e em abril, novamente na Semana Santa, mais uma viagem para o Rio de Janeiro com um carro alugado pelo gabinete. Dessa vez a informação chegou antecipadamente, nós fomos até o Rio de Janeiro, localizamos, fizemos filmagens, né, imagens da utilização indevida do veículo e entregamos ao Ministério Público para que seja realmente tomada a medida cabível. Então o senhor acha que o senhor está legislando como manda a lei para um vereador? Com certeza, Fred. É difícil, né, a gente perceber que muitas vezes os vereadores, principalmente nas cidades pequenas, eu gosto muito de fazer cursos com profissionais capacitados e tem um professor que ele sempre fala o seguinte: o poder legislativo ele é um poder, ele não é um capacho do poder executivo. Então ele tem que ter posicionamento. E o que a gente menos percebe nos pequenos municípios é o posicionamento do poder legislativo frente aos abusos do poder executivo. E isso tem que mudar, né? Então cabe a cada um de nós, enquanto cidadãos, perceber essa situação e, na época das eleições, escolher de maneira mais adequada. Escolher pessoas que tenham maior competência, que tenham maior responsabilidade com a coisa pública, para que a gente possa mudar essa realidade. 1 ano e 10 meses como vereador, fazendo essa fiscalização, legislando em Rio Acima. Por que o senhor decidiu ser candidato a deputado, com apenas 1 ano e 10 meses de mandato? E por que o cargo de deputado federal, Mendes? Ok. Fred, com a repercussão, né, que deu por conta dessas fiscalizações incisivas aqui na nossa região, nós fomos convidados pelo partido à disputa do pleito desse ano.
Inicialmente não havia ainda a decisão, né, a definição seria deputado estadual, deputado federal, mas aconteceram outras coisas também no decorrer do ano, como a questão da movimentação da segurança pública em relação à falta de compromisso do governador do estado no cumprimento, né, de um acordo que ele tinha feito com a segurança pública em relação à recomposição inflacionária do salário dos policiais militares, policiais civis, agentes socioeducativos e policiais penais. Então, nesse processo, nós nos envolvemos também intimamente com essa situação, estivemos em todas as manifestações, mobilizamos inúmeros militares para que pudessem comparecer nessas manifestações, e ali também surge, né, uma situação que a gente percebe um bater de cabeças entre os deputados que hoje estão em mandato, que dizem representar a segurança pública. E ali, então, surge também essa necessidade de se apresentarem novos candidatos, que a gente diz classistas, né, que vão realmente ter esse olhar mais especial para a segurança pública. Porque, infelizmente, o que está acontecendo não só em Minas Gerais, mas no Brasil, é um desmonte da segurança pública, com algumas decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, que vem dificultar a ação dos policiais. E se a gente não tiver uma ação incisiva na direção contrária ao que está acontecendo hoje no Brasil, todos nós, enquanto população, vamos pagar um preço muito alto. Então você se posiciona como um dos representantes da Força de Segurança do Estado que estão pleiteando o cargo de deputado federal para defender os interesses dos policiais civis e militares. Exatamente. Inclusive, nesse processo de campanha, nós estivemos em mais de 300 municípios em Minas Gerais para poder conhecer realmente a realidade, né, tanto das unidades da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema prisional, para que a gente pudesse entender, né, um pouco mais a dificuldade que passam os policiais que estão lançados em todos os municípios, né? Nós temos 853 municípios em Minas Gerais. São muitas cidades e são muitas dificuldades, né? São desafios imensos que aqueles policiais que estão nos rincões de Minas Gerais, no extremo norte, no extremo sul, no noroeste, cada um desses tem uma dificuldade específica, né? Tem uma situação que a gente foi lá e olhou e verificou em loco, né, para a gente poder pensar melhor qual seria a melhor forma, né, de aplicarmos políticas públicas no estado de Minas Gerais, que tem políticas específicas para a área de segurança, bem diferente, né, dos outros estados, né? Por exemplo, a gente fala de Goiás, que tem hoje o salário base adequado, tem outros benefícios para os policiais militares, coisas que não temos em Minas Gerais, e em Minas Gerais nós estamos só perdendo direitos. É algo extremamente complicado, né, e que vem afetar diretamente a qualidade do serviço prestado pelo sistema de segurança pública à comunidade. Então a gente tem tentado, né, realmente entender melhor essa dinâmica, perceber o que pode ser proposto em verdade, né? Não uma questão de fazer promessas vãs, falar coisas que não vão caber realmente dentro da condição do Estado de Minas Gerais, mas de realmente ter uma proposta de diálogo, inclusive, com o Poder Executivo, indiferente de quem esteja sentado na cadeira, para que a gente possa realmente avançar nessas pautas. Então, sargento, vamos discutir um pouquinho sobre uma das principais bandeiras, que é a segurança pública. Vamos focar agora na questão dos policiais militares e civis. Quais seriam as suas propostas, caso eleito, em prol dessa classe? Ok. Primeira questão que é emergencial, né, é a questão do salário base. Hoje, nós acompanhamos aí nos últimos meses uma série de pisos salariais que foram implementados, né, na questão do pessoal da saúde, né, as enfermeiras, técnicos de enfermagem, agentes de saúde também receberam aí o piso nacional. Isso é extremamente importante para essas categorias, para que a gente possa ter aquele mínimo ali, né, no âmbito nacional, para que aquelas pessoas tenham condição realmente de sobrevivência, né, em especial prestando serviço de tamanha necessidade, né, de tamanho cuidado com a nossa sociedade. E da mesma maneira acontece com a segurança pública, né? Nós que somos prestadores de segurança pública sabemos o quão complicada é a nossa vida, né? De estarmos ali sempre envolvidos nas questões mais complicadas da sociedade, tentando solucionar os problemas, né? Sendo ali sempre o mediador dos conflitos. Então, a falta de um piso nacional vem trazendo uma série de problemas, porque cada estado faz a sua legislação em relação ao policial militar, ao policial civil, ao policial penal, e isso vem impactando de maneira que hoje em Minas Gerais hoje já fica para trás de inúmeros estados. Não pela questão do piso, mas pela questão das vantagens que os outros estados apresentam ali para os corpos de segurança pública.
Então nós enquanto deputado federal, né, a gente teria capacidade de apresentar ali, de avançar a PEC que prevê a questão do piso nacional da segurança pública, para que pudéssemos ter ali um mínimo, né, e dessa forma a gente atenderia tanto as pessoas que estão na ativa, os policiais que estão trabalhando atualmente, quanto os policiais que estão na reserva, né, na Polícia Militar, chamados veteranos. Porque com o piso nacional a gente teria aquela base e a partir daquela base a gente teria ali o escalonamento dos salários de forma a atender, né, a necessidade da vida desses trabalhadores que passam, né, a vida profissional toda se doando para a sociedade e muitas vezes no final da sua vida não tem a condição da própria sobrevivência. Tem um custo elevado ali com medicamento, com tratamentos psicológicos, né, entre outras questões que a gente sabe que são muito complicadas. Acho legal, o Sargento, até dentro da sua bandeira, a gente passar um pouco para o nosso telespectador qual é a real situação do policial militar do nosso estado de Minas Gerais, até porque é conhecida como uma das melhores, se não a melhor do Brasil. Haja vista, né, o sequestro que aconteceu recentemente, a capacidade, como é que deu tudo de certo. Resposta, né? De Sim. resposta. O policial militar hoje, vamos falar pertinho daqui de casa, Nova Lima, Raposa e acima, a situação de trabalho dele é legal? Como é que se encara hoje o policial militar? Ele tem resguardado os direitos quando tiver de usar a força bruta? Okay. Porque nessa questão toda de direitos humanos, às vezes é difícil a atuação do policial militar, ele fica até sem saber o que fazer. Como que o policial militar encara o seu dia a dia? Pega o seu fardamento e vai para a rua. Ok, Fred. Questão muito importante, né? Agradeço pela pergunta, porque é de extrema importância que as pessoas compreendam, né, a dificuldade que tem o policial militar, muitas vezes, de atuar na proteção do seu direito, né? Porque o policial militar, ele sai de casa todo dia, ele não sabe se ele vai voltar, porque nós acabamos nos deparando com as situações mais absurdas de violência, né? E muitas vezes nós, policiais, somos as vítimas principais, né, do ataque ali dos marginais. O que acontece? Você citou aqui, né, a região metropolitana, ela tem uma condição de logística um pouco melhor do que no interior, né? A questão de viaturas, de equipamentos que são disponibilizados para o trabalho, estes sim, né, são materiais que estão disponíveis para o trabalho. Mas qual é a grande preocupação nossa? A grande preocupação é relacionada à saúde mental, à condição de estresse que esses policiais estão sendo submetidos, principalmente na nossa região, que é a região mais habitada, né, a região metropolitana de Belo Horizonte, onde nós temos grandes aglomerados, situação de violência um pouco mais pesada do que no interior, né, do que em algumas regiões. Então, o que ocorre? A gente, aproveitando inclusive a deixa de estarmos no Setembro Amarelo, o mês de combate à questão do suicídio, né, de valorização da vida. Nós temos hoje na Polícia Militar e na Polícia Civil também inúmeras ocorrências de suicídio, né, de autoextermínio. E isso nos deixa extremamente preocupados, porque a depressão, a ansiedade, que levam muitas vezes o sujeito a tirar a própria vida, são maus desse século, né? E nós não temos esse cuidado adequado em relação ao policial. Nós temos um corpo clínico que atende, psicólogos que são inclusive oficiais de carreira na Polícia Militar, mas que muitas vezes não conseguem suprir, não conseguem compreender muito bem a demanda do policial que está no serviço operacional. Porque só quem realmente está ali na rua, no combate à criminalidade no dia a dia, que sabe a condição de estresse que aquilo gera. Da mesma maneira, o policial civil, que está na ponta da lança ali fazendo a investigação, que está diretamente envolvido no combate, o policial penal que está lá no cadeado, ele que está lá na frente da cela, né, recebendo toda aquela energia ali, aquela situação de ter centenas de sujeitos encarcerados ali, aquele estresse, aquela tensão que o sujeito fica o dia inteiro, só eles que sabem, né? Então, seria muito interessante, inclusive, que essas forças policiais, que hoje a maioria delas só recebe pessoas com graduação, né? Muitos desses sujeitos que estão ali na ponta da lança têm a graduação de psicologia, por exemplo, e poderiam estar atuando de forma a cuidar da saúde mental da tropa. Mas nós temos uma série de questões aí que impedem, né, que esses policiais estejam atuando enquanto psicólogos, por exemplo, para poder ajudar a tropa ali que está vivenciando essa experiência. Então tem várias questões que a gente pode tentar modificar, né, em relação a essa política pública de assistência em relação à saúde mental dos policiais, para que a gente possa dar melhor condição de trabalho e assim eles também prestarem o melhor serviço para a sociedade. Sargento, acho que uma das bandeiras, claro, do senhor é sobre a defesa das forças de segurança do nosso estado. O senhor acha que a Polícia Militar, vamos falar da Polícia Militar, ela tem um reconhecimento da população mineira?
Fred, com certeza, né? Inclusive é uma maior bandeira hoje de propaganda do Poder Executivo Estadual falar que Minas Gerais é o estado mais seguro para se viver. Eu concordo, porque sei da competência da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal e dos agentes socioeducativos. Mas há um grave problema, né? Porque eles estão pegando os números frios, utilizando isso da maneira que querem, né? Para fazer propaganda de governo, mas não valorizam aqueles indivíduos que estão ali colocando a vida em risco para o governo poder falar que Minas é o estado mais seguro para se viver, né? Enquanto Minas é o estado mais seguro para se viver, as pessoas que estão fazendo com que isso aconteça estão com pouca segurança, seja na questão da própria subsistência, né? Por quê? Para as pessoas compreenderem um pouco melhor, pessoal. O policial, por exemplo, que trabalha na linha de frente no combate à criminalidade, ele tem que ter uma vida totalmente adaptada àquela condição. Ele é um sujeito que não pode frequentar os mesmos lugares que qualquer pessoa comum pode. A gente não pode nem mesmo, às vezes, ir em uma festa popular. Por quê? A gente se torna alvo, muitas vezes, de marginais que foram presos, né, que foram conduzidos e que estão ali, muitas vezes, ligados a associações criminosas que podem, às vezes, tentar atacar a vida daquele policial, atacar a família daquele policial. Infelizmente, o policial, muitas vezes, ele tem que gastar um pouco mais de recurso colocando o filho dele numa escola em outra cidade, numa escola particular, né? Ele vai gastar com transporte, ele tem que alugar uma casa em um bairro, às vezes, onde a casa é mais cara, porque ele não pode morar em qualquer lugar, por conta da própria profissão dele. E não há nenhum retorno do Estado nesse sentido. Não há nenhum tipo de benefício do Estado nesse sentido, né? E isso é que a gente vem criticar, né? Porque existe do policial um trabalho de excelência, mas quando a gente vai perceber a vida do policial, ele tem que se virar, né, muitas vezes para poder manter a própria vida. Dentro disso, sargento, qual a avaliação que o senhor faz do governo Romeu Zema? Ok. Fred, o governo Romeu Zema, para nós da segurança pública, foi uma grande decepção, né? Ele foi um tratante. O secretário de governo dele assinou um documento garantindo que iria fazer a recomposição inflacionária das forças de segurança. E na hora que chegou na hora de pagar, né, ele não fez a recomposição prometida. E isso gerou realmente um grande incômodo nas forças de segurança, porque afinal de contas, dizem que aqui em Minas Gerais, né, o fio de bigode ele tem muito valor, né, a palavra de homem não faz curva. E nós realmente esperávamos, né, que ele cumprisse a palavra dele. Mas alegou inúmeros problemas, mas poderia, né, se tivesse capacidade de diálogo ali naquele momento, poderia ter ajustado com as forças de segurança um escalonamento dessa recomposição inflacionária. Eu acredito que seria possível sim, afinal de contas, Minas Gerais é um estado muito rico, produção agrícola de Minas Gerais ela vem crescendo cada vez mais, né, a entrada de recursos no cofre público ela vem aumentando cada vez mais, mas o que a gente percebe, né, de dificuldade do Poder Executivo? Ele tende a querer tratar o funcionário público como se ele fosse um funcionário do setor privado. E deixa eu esclarecer o que eu estou querendo dizer. Pessoal, o servidor público ele tem alguns benefícios, né, chamados benefícios, que são os direitos que eles têm adquirido por conta de serem servidores públicos. Mas da mesma maneira, o setor privado também tem inúmeros direitos baseados na CLT. E o que acontece? Nós, enquanto policiais militares, por exemplo, nós não recebemos hora extra, não recebemos adicional noturno, não recebemos insalubridade, então periculosidade, né, que é uma coisa óbvia da função dos policiais, nós não temos esses benefícios. E o que o governo do estado está fazendo? Retirando os benefícios que nós temos, mas não traz os outros benefícios. Então, há propostas, por exemplo, já que quer jogar a gente no outro patamar, né, tirar os benefícios que nós temos, então nos coloca na CLT de uma vez e nos dê todos esses benefícios que a CLT prevê, né? Então, as horas trabalhadas a mais, pagamento de hora extra, remuneração de trabalho noturno, né? Tem uma série de questões que a gente tem na CLT que são colocadas aí para as pessoas que estão trabalhando nesse regime de trabalho, e para os policiais isso não existe. Não só os policiais, mas todos os servidores públicos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque chamando a atenção da questão da gestão do estado de Minas Gerais. Foi uma gestão que conseguiu trazer de volta, né, a questão da economia, mas está lidando com o estado como se fosse uma empresa. E estado não é empresa. Estado não foi feito para dar lucro. O recurso que entra no Estado ele tem que ser utilizado como forma de prestação de serviço para a sociedade, para ter melhores hospitais, melhor segurança pública, melhor educação. É isso que a população, nós pagamos para isso. Nós não pagamos para o Estado ter um monte de recurso parado, rendendo juros. Esse dinheiro é meu, é seu, é de toda a população. Então esse dinheiro tem que retornar para nós em forma de benefícios, de bons serviços prestados para a sociedade.
Sargento, referente ainda na segurança pública, quais são suas propostas para a sociedade de uma forma geral? Pois bem, Fred, uma questão que é extremamente importante, e aí eu pego, né, o exemplo da situação quando aconteceu lá no Espírito Santo a greve da Polícia Militar alguns anos atrás. O que nós vimos? A instalação de uma situação de barbárie social. As pessoas passaram a saquear lojas, supermercados, né? Foi uma situação assim, monstruosa. Da mesma maneira, eu já estive uma vez em um mercado em Belo Horizonte, em um shopping popular, e eu estava lá dentro quando a luz acabou, né? Apagou a luz lá de dentro. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a saquear os boxes, pegando mercadoria, saindo correndo, uma situação de loucura, né? No meu entendimento. E aí, a gente percebe claramente que é o seguinte, pessoal. Para que a gente possa ter uma sociedade justa e adequada, a segurança pública ela está em volta de toda a prestação de serviço. A gente pode ter educação de qualidade, a gente pode ter saúde de qualidade, cultura, mas se nós não tivermos a segurança pública aqui no entorno, garantindo que a prestação de serviço possa ser bem feita, nós não temos nenhum tipo de prestação de serviço. Sem segurança o médico não trabalha, sem segurança o professor não dá aula, sem segurança o cantor não sobe no palco para fazer um show para você. Então a segurança pública ela é essencial para garantir a qualidade de vida de todos nós enquanto população. Então é por isso que a gente vem, né, tentando conscientizar as pessoas, tocar no coração do sujeito, porque a segurança pública ela é que mantém esse status social que nós temos de tranquilidade social para que a gente possa viver em paz, né, para que a gente possa viver o nosso cotidiano. As pessoas às vezes não percebem, né? Passa pelo policial ali direto. Muitas pessoas falam assim, não, a polícia só é boa quando a gente precisa dela, né? Mas então vamos ter a consciência de que a gente precisa da polícia o tempo inteiro. Sem a polícia, pessoal, nós já estaríamos perdidos enquanto sociedade. Sargento, além da segurança pública, uma outra bandeira que o senhor tem propagado bastante é referente à saúde. Quais são suas propostas, rapidamente, referente para melhorar a saúde do povo mineiro? Pois bem, Fred, a questão da saúde ela também é essencial, né? Nós passamos aí por uma pandemia, ainda estamos, né, um pouco ligados ainda, não acabou totalmente o estado pandêmico, né? A gente sabe que existem aí inúmeras situações de risco e de retorno ou de outros tipos de vírus atacarem a sociedade. As pessoas já se vacinaram, as pessoas já estão tomando cuidado, mas nós precisamos ainda melhorar a situação da saúde pública, né? Nós sabemos que o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema mundialmente reconhecido, né, como exemplo, né, para as outras nações, porque quem não conhece, né, nos Estados Unidos, por exemplo, pessoal, nós não temos saúde pública, as pessoas têm que bancar, têm que pagar tudo em relação à saúde, né? Então é algo assim que no Brasil é um sistema maravilhoso, mas nós sabemos que temos recursos suficientes para poder prestar um serviço de qualidade. E aí, quando eu falo muito da saúde pública, eu venho falar o seguinte, existe uma fila para o atendimento das pessoas, né? Só que essa fila é oculta. Ninguém sabe como é que está o andamento na fila. Dificilmente essas informações são prestadas para as pessoas de forma clara. E aí a gente percebe nitidamente o uso político, né, politiqueiro dessa situação da saúde no Brasil. Por que eu chamo a atenção nesse sentido? Nas pequenas cidades, principalmente, inúmeros agentes que dizem políticos, né, mas para mim são bandidos, utilizam a fila do SUS para poder garantir votos. O que eles fazem? Por exemplo, multirões de cirurgia. Mutirão de cirurgia. Milhares de pessoas estão aguardando cirurgia. Eles chegam no município deles, pegam ali 10, 20 pessoas e levam para fazer a cirurgia. Enquanto isso, 10, 20 pessoas ficaram na fila aguardando, né? Por que não se faz um programa realmente para atender as pessoas de acordo com a demanda? Logicamente que a gente sabe que a gravidade às vezes vai passar na frente e tudo mais. Mas a questão das cirurgias eletivas, por exemplo, por que não há realmente um trabalho adequado nesse sentido? Então, aí vem ao encontro da nossa proposta de fiscalização mais adequada, tanto da questão da saúde, quanto da questão da educação também, né, da prestação de serviço na educação. Então, as inúmeras prestações de serviço, elas têm que acontecer de forma excelente para todas as pessoas, né? Eu não posso ter um hospital melhor em um bairro X, o outro hospital capengando no outro bairro. Não, você está em situação de prestação de serviço, ela tem que ser de qualidade para todas as pessoas, não é? Então, quando a gente presta atenção nisso e vê que muitas vezes, né, há ali uma dificuldade e que se houver a fiscalização real, as coisas podem mudar, a gente vem, né, trazendo essa proposta para a sociedade. Sargento, estamos chegando ao final do nosso programa. Por fim, qual é a avaliação que o senhor faz do governo Bolsonaro? Fred,
O governo Bolsonaro, ele teve aí a pandemia, né, dentro do seu governo. Situação complicadíssima, né, que gerou aí inúmeras discussões públicas, inclusive. Mas aí eu quero que as pessoas voltem um pouco atrás, né? Eu me recordo lá na época da Copa do Mundo, quando estavam sendo construídos estádios bilionários, e alguém, né, o pessoal pesquisa na internet, alguém falou assim, olha, não se faz Copa com hospitais, se faz Copa com estádios, né? Foram investidos bilhões de reais na construções de estádio de futebol. Eu acho, logicamente, que o esporte faz parte, né, da saúde também, mas com a situação da saúde pública do Brasil, né, no patamar que nós temos, eu acho que metade daquele recurso poderia ter sido investido na construção de hospitais, na construção de unidades de saúde em todos os municípios, né? E aí a gente chega no governo Bolsonaro e ele se depara com essa situação, é uma situação mundial. A gente percebe hoje no mundo, né, que a economia do mundo hoje ela está complicada. Eu tenho parentes nos Estados Unidos, na Europa, a gente sempre está conversando e meus irmãos falando, olha, realmente a situação aqui está complicada, questão do preço da gasolina altíssimo, né? Então não é só no Brasil essa situação, é uma situação mundial e que quando a gente busca realmente a informação verdadeira, a gente consegue compreender essa dimensão. Agora, no sentido do que aconteceu, né, durante o governo Bolsonaro, eu avalio como positivo tudo que ele fez em relação ao término das obras que haviam sido começadas, né, e ficavam anos e anos ali sem acabar, né, recursos sendo gastos ali. E aí eu vou pegar até um exemplo aqui nosso ali da cidade de Rio Acima, né? Nós temos uma ponte lá que ela agora está sendo finalizada, né, mas uma das pontes mais caras que eu já vi aqui na nossa região. Enquanto o prefeito de Raposo gastou menos de 4 milhões para fazer uma ponte, com pista dupla e 2 passarelas, em Rio Acima, para poder fazer uma pista simples, né, e reforçar a outra pista, foram gastos mais de 12 milhões de reais. E aí que eu falo para vocês, tem ou não tem que ter fiscalização, né? Então, essa é uma das principais funções do legislador, tanto no âmbito federal, estadual ou municipal. E é nesse sentido que a gente tenta, né, nessa candidatura nossa, prestar um serviço de melhor qualidade para a nossa sociedade. Obrigado, sargento. Obrigado a você de casa pela audiência e principalmente pela sua confiança.